Irmãos, bom dia, graça e paz. Continuando nos comentários da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, hoje nós vamos chegar num assunto extremamente importante, que são as obras da carne, onde o apóstolo Paulo, ao terminar o seu comentário sobre as obras da carne, ele diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por isso eu e você precisamos entendê-las e pedir a ajuda de Deus para que não pratiquemos. O texto diz assim, Gálatas 5, verso 16 a seguir. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. São os pecados de ordem de impureza sexual. Idolatria, feitiçarias, os pecados contra Deus. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, são pecados de relacionamentos. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, os pecados contra si mesmo. A respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está aí, meus queridos, um assunto importante. Eu e você precisamos levar a sério, muito a sério isso. O apóstolo Paulo aqui nos mostra de forma muito clara que nós temos uma luta constante entre nossa carne, não o corpo em si, mas a natureza carnal, e o espírito, a natureza espiritual. Nós, ao nos convertermos, ao nos chegarmos a Deus, recebemos de Deus uma nova natureza, recebemos o Espírito Santo que habita em nós e nos impulsiona para Deus. Mas a nossa natureza carnal, terrena, não foi embora. Ela continua dentro de nós, nos impulsionando também para as coisas desta vida e para as coisas pecaminosas. Por isso que é uma luta. Mas o apóstolo Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos fortes, ardentes, as concupiscências da carne. Então, o primeiro segredo que eu e você precisamos entender é andar no Espírito, é receber o Espírito, é não entristecer o Espírito, é respeitar o Espírito de Deus, é gostar dele, é amá-lo, é servi-lo, é adorá-lo. Ande no Espírito. E aí você não vai ter dificuldades para vencer as concupiscências da carne. Em segundo lugar, ele diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Queridos, a sua natureza carnal e a sua natureza espiritual são opostos e lutam um contra o outro. E aí, eu posso lhe garantir, aquele a quem mais você alimenta será o vencedor. Não esqueça disso. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Seja guiado pelo Espírito, querido. Seja dirigido pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, ao vir a esta terra, nos deu sua graça, sua vida, sua bondade, seu amor. Ele nos deu a sua salvação. Ao ir para o céu, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que habita conosco. E você sendo guiado por Ele, você não está mais sendo regido ou escravizado pelas obras da lei. Vamos lá? Vamos conhecer as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Estão aí os pecados de impureza sexual. Eu vou resumir dizendo o seguinte, o sexo é bom, é santo, é perfeito, foi Deus quem fez. Deus criou um homem e a mulher para que ambos se completem, tanto mentalmente, tanto racionalmente, espiritualmente e sexualmente. O
O sexo é prazeroso no casamento, mas ele se torna pecado antes do casamento e fora do casamento. Portanto, todos os pecados que são cometidos sexuais, fora de um casamento e de um homem com uma mulher, com um homem e sua mulher, a Bíblia não vai aprovar, seja ele o tipo que for. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos que essa questão sempre foi uma questão muito séria. Em tempos antigos, por exemplo, na antiga Grécia e na Roma antiga, a imoralidade sexual graçava no seio da população. Mas a Bíblia nunca deixou de ser a Bíblia. Deus nunca deixou de ser Deus e Ele nunca deixou de condenar o que é condenável. Eu e você precisamos nos cuidar, que peça a ajuda do Espírito para que você nunca satisfaça os anseios da sua natureza carnal. Então, cuide das impurezas sexuais, prostituição, impureza e lascívia. Todos esses três pecados, ou essas três obras da carne, se relacionam aos tipos de pecado de relação sexual. Em segundo lugar, ele fala idolatria, feitiçarias. Idolatria é aquilo que você coloca no lugar de Deus. Pode ser pessoas ou coisas. Deus é o único que deve ser adorado, pessoas não. Então nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Esta frase você já deve ter ouvido muito, o pastor Hernandes fala muito disso. E feitiçarias. Feitiçarias também é um pecado contra Deus. Por isso que no Antigo Testamento você vai encontrar várias vezes dizendo que a feiticeira não deveria viver, porque é uma inimizade contra Deus, é alguém que está intermediando, querendo dizer, olha, você faz isso, você faz aquilo, e a nossa direção tem que ser de Deus, não de feiticeiro algum. Agora nós veremos os pecados contra nosso próximo, os pecados interpessoais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Meus queridos, as maiores dificuldades que nós enfrentamos na nossa natureza terrena é exatamente para valorizar o nosso irmão, para não falar mal dele, para não ter inveja daquilo que ele tem, para se contentar e se alegrar quando vermos os nossos colegas, amigos, o nosso próximo se dando bem. Precisamos nos contentar com isso. Por isso que ele diz, olha, inimizades, não seja inimigo de ninguém. O quanto puder, seja amigo. Você não tem nenhuma necessidade de fazer inimizades. Há pessoas que dizem assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Faça isso não, faça isso não. Fuja de tudo, de toda e qualquer inimizade. Porfias, brigas, ciúmes, é querer, é ficar triste porque o outro tem, é ficar até desejando de ter aquilo que o outro tem, sem poder ou sem querer pagar o preço que ele pagou para ter. Iras, cuidado para não ficar irado, cuidado para não odiar o seu próximo. Discórdias. Eu sei que muitas vezes nós não concordamos com certas coisas que o nosso próximo faz ou fala, mas aqui não é essa a questão aqui é de você ser uma pessoa discordante. Não importa o que ele fala, se ele fala que pau é pau, você diz que é pedra. Se ele diz que pedra é pedra, você diz que é pau, só para ser do contra, só para ser da discórdia, só para ser diferente. Isso é uma obra da carne, você precisa ter cuidado com isso. Dissensões, facções, essas obras da carne têm causado prejuízos imensos nos lares, nas igrejas e na sociedade de forma geral. As divisões causadas por coisas mínimas, por coisas pequenas. Quantas igrejas divididas, quantos lares divididos, quantas sociedades partidas por causa dessas obras da carne, as divisões, as facções. E por fim ele fala de invejas. As invejas, meus queridos, a gente precisa ter cuidado, porque, coisinha terrível, Nossa carne deseja querer ter aquilo que o nosso próximo tem. Muitas vezes o nosso próximo tem, nós ficamos tristes porque ele tem.
E quando ele não tem, a gente se alegra. Cuidado, precisa ter cuidado com a inveja. Depois ele vai falar dos pecados pessoais, bebedices e glutonarias. Bom, você precisa ter o controle da sua vida, precisa ter o domínio próprio para não perder esse controle, né, de ser dominado pela bebida ou pela comida. A bebedice é o exagero, é quando a bebida te controla, ela passa a ser o seu senhor. E a glutonaria é quando a comida passa a ser o seu senhor. Cuidado, vamos cuidar. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, e coisas semelhantes a esta, portanto a lista ainda pode ser muito maior. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, escute o que Paulo diz, e ele ainda diz, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É claro que Paulo não está dizendo que a salvação é pelas obras. Claro que ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que aqueles que vivem na prática desses pecados mostra de forma clara que nunca nasceu de novo, que nunca receberam o Espírito Santo, que não andam segundo o Espírito. E por este motivo, eles não herdarão o reino de Deus. Um grande abraço.